Muito bem. Como eu estava mencionando, esses ditos bens de uso especial possuem uma restrição maior à sua utilização por parte da coletividade. Por que isso? Porque esses bens, né, eles se destinam à prestação de serviço, tá? Em que o poder público vai dele se utilizar para cumprir a sua finalidade. Né? E aí, sendo assim, os bens de uso especial, tá? Embora podendo ser utilizado pelo público em geral, possui uma restrição muito mais severa que os bens de uso comum, porque a administração pública vai estabelecer normas mais rígidas para a sua utilização, tal como horário e condições de uso. Porque esses bens, eles visam a prestação de serviço. Tá? E aí a gente pode dizer que, num primeiro momento, esses bens, né, destinam-se ao próprio poder público para dele utilizar e, assim, prestar o serviço necessário à população. E aí nós temos como exemplo, né, várias edificações, né, tais como hospitais, escola, creches e assim por diante. Logo, atende, no primeiro momento, esses bens de uso especial à necessidade, né, do poder público que desses bens vão se utilizar para prestar um serviço público. É o que nós temos aí no inciso 2 do artigo 99. Okay? Mas há ainda, de acordo com esse dispositivo legal mencionado, tá, uma outra classificação, respeitando ainda a destinação, os bens ditos dominicais, que já tivemos a oportunidade de estar mencionando de maneira muito passada. Porque esses bens dominicais integram o patrimônio das pessoas jurídicas, tá? Porém, esses bens não estão sendo utilizados a nenhuma finalidade específica. Tá? E se eles não estão sendo utilizados para uma finalidade específica, esses bens dominicais eles podem perfeitamente, tá, serem alienados, tá, de acordo com o que a lei determinar, porque eles não estão sendo aplicados a nenhum fim específico. E nessa categoria de bens dominicais, a gente encontra aí, em determinadas situações, as próprias terras devolutas, que já mencionamos, tá? Os terrenos de marinha e os prédios públicos desativados. Então, se não um bem é público, porém, ele não está sendo utilizado nem como uso especial, nem uso comum, ele entra na categoria de bem dominical. E como bem dominical que ele pode perfeitamente ser alienado, respeitado o que a lei determinar. Portanto, a classificação quanto à destinação do bem segue rigorosamente o que estabelece o Código Civil, tá? Nada sendo
alterado quanto ao que dispõe a lei civil, aqui dentro do direito público, dentro do direito administrativo. Agora, os bens também, eles podem assumir uma outra forma de classificação. Um critério de classificação é quanto à disponibilidade. Claro que estamos nos referindo à construção doutrinária, aquilo que a doutrina monta acerca do estudo dos bens públicos. E quanto a essa disponibilidade dos bens, tá? Entendem alguns que os bens podem ser indisponíveis, não patrimoniais. Os bens podem ser indisponíveis patrimoniais e os bens podem ser disponíveis patrimoniais, ou seja, bens patrimoniais disponíveis, não se confundindo, né, um com o outro. Então, se os bens são indisponíveis não patrimoniais, é porque eles possuem uma situação em virtude da própria natureza desses bens, né, que impossibilita, né, a sua avaliação. Então, este é um critério, né, que coloca esse bem na condição de não patrimonial. São bem, portanto, né, não sendo patrimonial, eles também não podem, né, ser alienados, né, ante a impossibilidade de aferir o valor real que aquele bem possui. Então, poderíamos dizer que trata-se de coisas fora de comércio, né? E aí tem o caso, né, dos bens públicos, tais como os rios, os mares, estradas, florestas e etc., que inclui nessa categoria de bens indisponíveis, não patrimoniais. Tá? A gente vai entender que a indisponibilidade desses bens, tá, decorre, tá, do fato de que os valores a eles atribuídos é impossível de ser alcançados. E se assim é, eles não podem ser alienados sob pretexto algum. Tá? Eles não podem ser alienados e, claro, que não podem ser onerados, tá? Sobre ele incidir qualquer ônus por parte da entidade a quem eles pertencem. Ora, e esses bens, né, também classificado quanto à sua disponibilidade ou não, nós temos os bens tidos como indisponíveis patrimoniais. A situação é ligeiramente diferente, porque esses bens, né, embora eles possam ser avaliados, né, podem ser aferidos ao verdadeiro valor que eles possuem, esses bens estão afetados, estão atrelados a uma destinação específica. Tá? Então, eles estão sendo utilizados, estão comprometidos para atender a uma determinada finalidade pública. Sendo assim, eles são patrimoniais, mas são indisponíveis, o que leva à impossibilidade de eles serem alienados, de eles serem
transferidos a terceiros pelo fato de que eles estão atendendo a uma determinada finalidade. E, exemplificadamente, temos aí o caso do prédio escolar, o museu, sempre mencionando o fato de que o museu, o prédio escolar ou qualquer outra edificação pública esteja plenamente funcionando. Tá? Não pode ser um caso que a gente mencionou anteriormente quanto ao, entre aspas, abandono, né? Caindo na categoria de bens dominiais. Bom, e aí a gente tem os bens patrimoniais disponíveis, uma terceira categoria de bens públicos, classificado quanto à sua disponibilidade, porque esses bens patrimoniais disponíveis, eles podem, né, ter o seu valor devidamente aferidos, não? E esses bens não estão afetados a uma finalidade pública, não estão atendendo a uma determinada finalidade. E se eles não estão atendendo a uma finalidade específica, eles são o quê? Disponíveis, podem ser alienados, tudo em função do que a lei determinar. Eles podem ser alienados, né? Respeitando aí o que a lei prescrever, porque são bens que estão dentro do patrimônio de uma entidade pública, mas só que não está sendo utilizado, né? E aí esses bens patrimoniais podem ingressar nessa categoria de bens dominicais, ok? Porque nem o público em geral dele se utiliza e nem o próprio poder público está momentaneamente utilizando esses bens, né? Eles não estão sendo utilizados a nenhuma prestação de serviço público e também o público em geral não faz uso deste bem para nenhuma finalidade. Logo, eles podem, né, ser levados à transferência para o domínio particular, para o domínio privado. Por isso, é preciso, a partir desse entendimento, trazer ainda a ideia do que vem a ser a afetação e desafetação. Estes institutos jurídicos estão relacionados à possibilidade ou não de alienar determinado bem público, considerando estar ou não o bem público atendendo a uma finalidade, ou não está atendendo a finalidade alguma. Por isso que se fala em afetação. Bom, então, essa afetação, ela significa o que é um instituto jurídico que tem a ver com o fato de estar, né, entregando a um determinado bem público, né, a realização de uma finalidade específica. Tá? Então, alguns falam em afetação e outros falam em consagração, ou seja, separar determinado bem para que ele atenda a uma finalidade também específica. Tá? Então, é este o fenômeno que a doutrina chama de afetação. É esse compromisso, né, de
que um determinado bem tem para atender a uma finalidade. E esta afetação, também por construção de doutrina, ela pode ser o quê? Expressa ou pode ser tácita, sendo que ela é expressa quando é uma lei, ou então um ato administrativo que determina qual a finalidade que um determinado bem público deve atender. Então, o bem existe para tal finalidade. Isso significa o quê? Uma afetação expressa, uma afetação que decorre de um texto legal ou de um ato administrativo. E esta afetação também pode ocorrer de forma tácita. Então, é de forma tácita, na medida que não existe expressamente um texto legal ou administrativo determinando que o bem X atenda à finalidade Y. Então, esta afetação vai ocorrer de forma, digamos, natural, em que o poder público utiliza de um bem e é aquilo da sequência e são os fatos, os fatos é que determinarão esta afetação, portanto. E aí a gente tem o caso de um terreno que passa a ser utilizado por um poder público para uma determinada finalidade, mas sem que exista previamente ali um texto legal ou mesmo um ato determinando que aquele bem vai atender àquela finalidade. Bom, e nessa condição, ou seja, quando um bem público ele é afetado a uma finalidade, ele tem esse compromisso de atender a determinada finalidade, quer seja meio expresso ou por meio tácito, este bem ele entra na categoria de um bem patrimonial indisponível. Então, ele não pode ser alienado, ele não pode ser comercializado, ele não pode ser transferido a terceiro, porque existe esta afetação, existe este fato e este instrumento jurídico que comprometeu o bem com o atendimento a uma determinada finalidade. Então, dado este compromisso, este bem ele entra na categoria de coisa fora do comércio, porque ele não pode ser disponibilizado pelo poder público, ser transferido ao domínio privado. Mas isso é uma situação ad eterno? Não. Não porque existe um outro fenômeno. Qual o fenômeno? O fenômeno é o fenômeno da desafetação ou desconsagração, que é a mesma coisa. Então, este fenômeno da desafetação ou desconsagração é a retirada daquela destinação pública, que o bem estava até então afetado, compromissado, por meio de um ato legal. O poder público pode retirar aquela finalidade de determinado ato. E se isso ocorrer, o bem, ele sai da condição de bem público indisponível para a condição de bem público disponível. Ou seja,
ele sai da condição de bem patrimonial indisponível para a condição de bem patrimonial disponível. Então, todo bem patrimonial disponível, tá, é porque ele foi desafetado, ele foi desconsagrado, foi retirada a sua destinação, para que aquele bem possa eventualmente ser transferido à sua titularidade, né, passando do poder público para o domínio privado. E esta desafetação ou desconsagração igualmente pode vir por via expressa ou por via tácita. Tá? Vale dizer, é por via expressa quando é a lei ou o ato administrativo que vai retirar essa consagração, essa afetação, para disponibilizá-lo. E será por via tácita, tá? Quando, por forma natural, né, um determinado fato jurídico ou venha determinar a esta desafetação ou essa desconsagração. Por isso, que é um bem público, portanto, tá, perdeu ali a sua finalidade, deixou de atender a finalidade natural daquele bem público. Né? Continua sendo um bem público, continua, mas não mais consagrado, não mais afetado, não mais na condição de bem indisponível, porque este fato, tá, impediu que ele continuasse nessa condição. E sendo assim, esse bem vai entrar na categoria de bem patrimonial, tá? Patrimonial e disponível, porque houve naturalmente a desafetação, a desconsagração do bem. Okay? Agora, dito isso, nós vamos estar analisando outros aspectos relacionados aos bens públicos, ou seja, as características que eles possuem. Quais são as características dos bens públicos? É este o ponto que vamos estar tratando na sequência. Okay?